Carolina Estrela Machado e eu vou falar um pouco sobre os experimentos realizados no PIBIC nesse último semestre. O tema escolhido junto ao meu orientador foi Tarefas de Predição e Regressão em Dados de Estações Meteorológicas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a motivação por trás desse tema. Foi uma ideia pensada em conjunto com o Instituto Nacional de Meteorologia para o desenvolvimento de uma solução que será usada na prática pelo próprio Instituto. Então, basicamente, consiste no monitoramento da previsão do tempo, baseado na captura de imagens de nuvens, classificação utilizando Deep Learning e coleta de dados de estações meteorológicas próximas aonde foram capturadas essas imagens. Basicamente, então, é dividido em 4 tópicos. Primeiro, a captura de imagens, utilizando um script em Python. Depois, com essas imagens, fazer uma classificação dos tipos de nuvens, fazer uma coleta dos dados de estações meteorológicas nesse mesmo período de tempo, próximos aonde foram tiradas essas fotos. Então, será capturada uma série de atributos, como precipitação, temperatura, radiação solar e outros que forem importantes para a análise em questão. E depois será feita as tarefas de predição e regressão desses dados. Para o experimento realizado nesse semestre, foram utilizados datasets disponíveis online para testagem. Então foram escolhidos 2 datasets de estações meteorológicas dos Estados Unidos e os dados foram truncados em 10.000 instâncias para facilitar a análise. Tendo o corpus de dados definido, é feito um pré-processamento para deletar alguns dados que não serão utilizados e fazer algumas modificações em atributos para melhor manipulação dos dados. Após esse pré-processamento, é feita a extração de características. Nesse caso, foi utilizada a normalização para dados numéricos. Isso serve para que todos os dados numéricos fiquem no mesmo range. E para os dados de texto, foram utilizadas diferentes técnicas de numericalização, que nesse caso foram Word2Vec e One-Hot Encoding. Após a extração dessas características, foi necessário fazer um modelo de rede neural, que será apresentado melhor no próximo slide. Depois de treinar essa rede neural, podemos partir para a comparação de performance e validação dos dados coletados. Então, essa é a representação da rede neural escolhida para essa questão. Esses números mais à esquerda representam a primeira camada, que contém 256 neurônios, que é a camada de input. A camada intermediária contém 128 neurônios, o que leva a uma camada de output com 1 neurônio. Esses foram alguns dos resultados dos experimentos feitos. Então, como dá para perceber, a representação Word2Vec no dataset 1 teve a maior acurácia. No caso aqui, estamos considerando as métricas de acurácia e Mean Squared Error para comparar e medir os dados. A acurácia basicamente vai definir o número de predições corretas sobre o número total de predições. E a Mean Squared Error é usada para tarefas de regressão. No caso da Mean Squared Error, foi encontrado o melhor resultado utilizando a representação de One-Hot Encoding no dataset 2. Como conclusão, eu pude perceber que é necessário evoluir a arquitetura da rede neural para tornar mais eficiente e, além disso, possivelmente utilizar outras estratégias como Stratified K-Fold Cross-Validation para avaliar a performance. Além desses 2 pontos, pretendo seguir com a pesquisa apontada no primeiro slide de motivação, que será a classificação de imagens que estão sendo coletadas já a partir do script.
É isso. Obrigada.